Vimos até aqui que o teorema fundamental do cálculo diz que o processo de derivação é inverso ao processo de integração, de forma que, para encontrarmos a integral de uma função f de x, podemos utilizar as regras de antiderivadas. Esse nosso processo de antiderivadas, ou primitivas, ele é basicamente executar os passos da derivação de uma forma inversa. Até aqui, vimos regras de derivação para diversos casos diferentes, para cada tipo de função e também para operações específicas dentro das funções. E, da mesma forma que existem as antiderivadas para cada uma dessas funções, também existem as antiderivadas para cada um desses tipos de operações. Só que, para estes casos, na maioria das vezes, a inversão direta da regra nos traz dificuldades na resolução. E por isso existem alguns métodos de integração que nos ajudam a resolver esse tipo de situação em que você tem operações entre funções dentro da sua integral. Hoje a gente vai falar de um deles, que é a substituição, ou substituição UDU. Sempre que vamos derivar uma função composta, ou seja, que você tem uma função dentro da outra, precisamos utilizar a regra da cadeia. Assim, chegamos na resposta da derivada da função externa vezes a derivada da função interna. E, quando vamos fazer o processo inverso, em que vamos integrar alguma coisa desse tipo, que é a derivada de uma função composta vezes a derivada daquela função interna, obviamente temos que chegar na função composta original. E esse processo inverso, ele é realizado a partir da substituição UDU. Da mesma forma que a regra da cadeia só se aplica aos casos em que você tem funções compostas desse tipo, a substituição UDU, ela só se aplica para quando você tem funções escritas dessa forma, onde aqui você tem uma função composta, uma dentro da outra, e além disso, você ainda tem a multiplicação pela derivada da função interna que está aqui. Caso a integral que você vai fazer ela não seja exatamente dessa maneira aqui, você deverá escolher outro tipo de regra de integração, pois a integração UDU ela serve especificamente para estes casos. Vamos ver como utilizar a substituição UDU em um exemplo. Aqui temos, calcule a integral. E aqui a gente tem uma função um pouco mais complicada do que as que a gente tinha visto anteriormente. Mas olha só, aqui eu tenho uma expressão dentro da raiz. E fora dessa raiz, eu ainda tenho esse pedacinho aqui. E para resolver essa integral, a primeira coisa que a gente faz é substituir essa função que está aqui interna, a outra, pela letra U. Chamando aqui 1 mais x² de U, substituindo esse U aqui na minha integral, eu fico com
integral de 2x vezes raiz de u vezes dx. Dando seguimento aqui, eu vou derivar essa minha função u, que está aqui. Então, meu du dx fica igual. Derivada aqui dá zero, então não precisa nem de colocar. E a derivada desse x ao quadrado vira 2x. E para que eu possa aproveitar essa derivada na resolução da minha integral, eu vou utilizar a notação de diferenciais, sendo que, passando esse dx aqui para o outro lado, né, eu fico aqui que du é igual a 2x que multiplica dx. E olha só, na minha integral eu tenho aqui 2x e esse dx aqui. Se eu reorganizar isso aqui só para ficar mais fácil de enxergar, né, colocar assim, integral de raiz de u, que multiplica 2x vezes dx. Olha só, 2x vezes dx é igual a du. Substituindo isso aqui na minha integral, eu vou ficar com integral de raiz de u vezes du. Com isso, eu cheguei em uma integral que só está em relação a u e também é muito mais simples do que eu tinha aqui a princípio, né? E tudo que eu fiz foi simplesmente substituir, né, as funções que eu tinha aqui por u. E agora que eu cheguei nisso aqui, que é bem mais tranquilo, vamos resolver essa integral. Olha só, isso aqui é a mesma coisa de integral de u elevado a meio vezes du. A primitiva disso aqui vai ficar u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Então, isso aqui vai ficar u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Tenho um número dividido por uma fração, então preservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Logo, isso aqui vai ficar u elevado a 3 meios multiplicado por 2 e dividido por 3. E isso aqui, então, é a primitiva dessa minha integral. Só que para eu terminar aqui, eu tenho que colocar aqui mais c. Ok, consegui resolver a minha integral de uma maneira bem simples. No entanto, se a gente reparar aqui no início, essa minha função que está aqui dentro da integral, ela está toda em relação a x. E o que eu cheguei aqui é uma função em relação a u. Então, a gente não terminou de fazer todo o processo ainda. Quando a gente encontra aqui a nossa primitiva, a gente tem que voltar com ela para a variável x. Para isso, é só a gente utilizar aqui, ó, a definição que a gente fez de u. Então, substituindo aqui na função, a gente fica aqui com 2 vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios sobre 3. Isso aqui mais c. Só colocando essa raiz aqui, a gente fica aqui com 2, que multiplica a raiz de 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 3 mais c. E essa aqui, então, é a nossa resposta final para essa integração. Vejam que, a partir dessa função aqui, que ela era um pouco complicada, a gente também chegou aqui em uma resposta que era um pouquinho complicada. Se a gente fosse fazer diretamente aqui, sem utilizar a regra da substituição, a gente teria que passar por um caminho um tanto tortuoso para chegar aqui. No entanto, se você substitui aqui a função interna por u, depois substitui aqui o du, a gente chega em uma integral que ela é extremamente simples de ser resolvida. E essa é a vantagem desse método. E, só para a gente conferir, veja bem, aqui a gente saiu da função 2x, raiz de
1 mais x ao quadrado. E com o processo de integração, a gente chegou na resposta 2 raiz de 1 mais x ao quadrado elevado ao cubo sobre 3 mais c. Para a gente conferir se isso aqui foi realmente certo, vamos fazer o processo inverso e ver se, caso a gente derivar isso aqui, a gente chega nesse pedacinho aqui novamente. Então, aqui eu vou colocar a derivada para a minha função 2, que multiplica 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios sobre 3 mais c. Olha só, para derivar isso aqui, eu vou derivar essa parte toda, né? Aqui só tem o 2 e o 3, são constantes. Então, eu vou deixar eles aqui, 2/3, e daqui vai sair o principal da nossa derivada, né? Aqui eu tenho uma função dentro dessa potência, então tem que usar a regra da cadeia. A regra da cadeia diz que eu tenho que derivar a parte externa e depois derivar a parte interna. Então, a parte externa fica aqui, eu vou passar esse 3 meios para frente, multiplicando. E então subtrair 1 nesse expoente. Então, isso aqui estava, né? 1 mais x ao quadrado, 3 meios, menos 1 inteiro. Beleza, essa é a derivada da parte externa. Agora a gente tem que derivar também essa parte interna aqui, ó, e colocar multiplicando. Então, o que vai ficar? Vezes derivada daqui de dentro. Derivada de 1 é 0, então não vou nem colocar ali. Derivada de x ao quadrado dá 2x. Beleza, realizei a derivada desse pedacinho aqui. Agora, esse mais c aqui, isso aqui é uma constante, né? Quando você deriva, isso aqui dá 0. Então, não precisa nem de aparecer aqui na nossa resposta. Só para a gente concluir, vamos simplificar isso aqui ao máximo para ficar mais nítido. Olha só, esse 2 aqui cancela com esse 2, esse 3 com esse 3, e aqui a gente vai ficar, né? 3 meios menos 1 inteiro, vai ficar sobrar só meio, né? Então, fica aqui com 1 mais x ao quadrado elevado a meio vezes 2x. Olha só, esse expoente fracionário aqui eu vou transformar ele em uma raiz. E eu vou passar esse 2x para frente aqui, só para organizar. Então, fica aqui com 2x, que multiplica raiz de 1 mais x ao quadrado. E, de fato, a gente voltou para a nossa função original, que é essa aqui, ó. Então, quer dizer que esse resultado que a gente encontrou pelo método da substituição UDU, ele realmente funcionou para esse nosso trabalho. Então, pessoal, para a substituição UDU, sempre que você tiver alguma integral que tem uma função composta, ou seja, uma dentro da outra, e ainda você tiver um complemento aqui como sendo a derivada dessa função interna, você deve utilizar a substituição UDU. Tentem resolver exercícios para poder praticar e ver que isso aqui é uma coisa bem tranquila.